Olá, crianças, bom dia. É sempre um prazer estar aqui nessa sala de aula junto com vocês, mesmo que seja uma aula remota, né, de forma online, mas a gente sente também o carinho de vocês nas nossas interações. E espero que todos vocês estejam bem para que a gente possa iniciar uma nova semana cuidando das nossas atividades, das nossas obrigações e também cuidando do que pode nos ajudar no nosso futuro, que é a nossa educação. A nossa educação formal também é aquela que vai nos ajudar a conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Então, desde já, é muito importante que a gente leve muito a sério o nosso estudo. Para isso, vamos iniciar com a leitura diária dessa semana, que inicia do dia 5 até o dia 10, né? De 5 a 10 de julho é a nossa semana e daremos início ao nosso gênero textual com um título diferente, mas com o gênero textual sendo o mesmo da semana passada, que é o conto. Nós continuamos com o gênero textual conto, mas com o da semana passada tinha um título de bolo frito, desculpa, de bolo fofo, toda vez eu troco, perdão. Tinha o título de bolo fofo. Era um bolinho, vocês lembram quem era o personagem principal? Já está dizendo, né? Então, ele queria fazer, né, um bolo bem fofinho e precisava de alguns materiais e que esses materiais seriam seus amigos que forneceriam, como a vaca, a galinha, tá? E ele já tinha o trigo, então ele queria fazer um bolo fofo para seus amigos. A gente fez uma comparação também com o conto da galinha ruiva, que também queria fazer, só que era pão. Mas os amigos delas não quiseram ajudar. Ela teve que fazer tudo sozinha e quando foi na hora de comer, todos eles queriam comer com ela. E ela, né, eu até perguntei para vocês se vocês acharam justo ou não a atitude dela, ela não deu, né? Tem algumas versões em que a galinha dá, mesmo eles não ajudando, a galinha dá, mas em outras versões adaptadas acontece isso, mas nas mais antigas não. Ela não divide, ela come só com os pintinhos. Mas retomando a esta semana, estava só fazendo um resumo, uma recapitulação, para que a gente não se perca, né, na finalidade do mesmo gênero textual daqui para frente. Nós continuamos estudando contos, mas o dessa semana terá um nome diferente. Terá o título de A Princesa e a Ervilha. Olhem bem para essa imagem ao assistir, ao participar e assistir e participar do vídeo, da videoaula, vocês vão ver bem essa imagem. Ao observar, já dá para a gente começar a pensar assim. Já dá de pensar assim sobre as feições dela, né? O título, né, que tá aí, A Princesa e a Ervilha, né? A própria personagem também, não é verdade? Aí a gente pode ver também a questão ali, né, da editora, que é FTD, e essas pequenas informações que essa capa pode ofertar para nós. As cores, né, são cores vivas. Podemos ver também que aqui, né, foi feita uma adaptação por Nice, né, Braido, né, e assim a gente vai levar, né? Foi feita também essa adaptação do conto, né, de Hans Christian Andersen, que é o autor.
Aí foi feita essa adaptação aí dele. Vamos dar continuidade. A gente tentando relembrar aqui, assim, tentando se inteirar com o texto a partir da capa, né? A partir da imagem da personagem principal. Aí a perguntinha que eu queria fazer para vocês é qual é o título desse conto? Aí você já está vendo aí em vermelho na própria capa, né? Você já está vendo o título, né? Que é A Princesa e a Ervilha. O que será que tem a ver a gente falar a princesa e a ervilha? O que a ervilha tem que aparecer num conto de uma princesa, né? Qual é a gente pode ver que saber assim, se você já ouviu alguém, a professora, outra pessoa contar essa história, você já conhece esse conto? Você já conhecia, né? Aí você vai pensando aí para poder facilitar. E olhando para esta ilustração, nós podemos imaginar como será essa história? A gente pode olhar o local que ela está, o que ela está fazendo. Ela tem uma coroa na cabeça, ela tem roupa de princesa. Eu acho que ela está num lugar bem íntimo. Será que você já identificou esse lugar que ela está? O que será que ela está fazendo aí? O que ela está segurando e por quê? O que ela levou para dentro para esse local e está mostrando para nós? Então, dá para você ver como será essa história. Vocês conhecem uma princesa? Já viram uma princesa? É claro que a gente já viu princesa. A gente já viu, por exemplo, você deve ter a sua irmãzinha, que deve ser uma princesa. Deve ter uma prima, que deve ser uma princesa. Deve conhecer alguém que é uma princesa. Geralmente uma princesa, quando aquela criaturinha é tão linda, tão maravilhosa, que a gente chama de princesa. Mas aqui é de verdade. Você já viu uma princesa? Eu creio que eu já vi princesa somente na televisão. Mas, de verdade, eu nunca vi uma princesa. Mesmo que exista lá para o Reino Unido, né? Mas para nós aqui não existe princesa. E também nos contos, que é esse que a gente está estudando. Lá existe princesa demais nos contos de fadas, né? Nos contos maravilhosos. Aí existe. O que será que ela está fazendo? O que ela está fazendo aí nesse local, gente? Vai tentando aí ver. Onde ela está? Será que ela está numa praça, num quarto, numa cozinha, na sala? Onde será que ela está? No jardim? Vocês vão vendo aí e ver. Onde será que ela está? Vão criando aí. Então, o conto que a gente vai estudar é o conto da princesa e a ervilha, na verdade. E esse conto, ele não vai ser lido todo de uma vez, todo por completo. A gente vai ler esse conto por partes, para que a gente possa compreender melhor. Geralmente os contos, eles são longos. São textos, né, onde assim vai o desenvolvimento dele, vai entrando muitas tramas, vai entrando muitos o enredo vai crescendo, crescendo, crescendo. E então eles ficam longos. Para a gente trabalhar ele só de uma vez, para vocês que estão ainda em fase de desenvolvimento da leitura, não é muito possível. Então a gente vai trabalhar por partes para que vocês compreendam e tenham um melhor desenvolvimento, ok? E hoje nós vamos ler a primeira parte, né, dessa história. A primeira parte dela, a gente vai fazer a leitura. E a respeito dessa primeira parte, nós vamos ler, mas eu vou logo fazendo algumas curiosidades, perguntas de curiosidade para você. E você já vai ficando preparado para quando eu começar a ler a primeira parte, depois você vai ler também, é claro. Mas essa primeira parte eu vou ler para você, para que você possa ir vendo assim, aquela pergunta que a professora fez no início, eu já sei onde está. Então, esse interesse que eu quero mobilizar em vocês. Por isso que eu vou fazer logo algumas perguntas para que a curiosidade de vocês venha à tona. Então, na sua imaginação,
Quem será que vai participar dessa história? É a história de uma princesa, né? Você já tem costume de ouvir, você já deve imaginar que nas histórias de princesa, nos castelos, tem tantas personagens. Tem a primária e tem as secundárias, que são muitas. E vão imaginando aí quem vai participar dessa história. Muito bem. Como você pensa que essa história vai começar? Como é que começam as histórias dos contos de fada? Tem uma frasezinha que todos os contos das histórias, né, todos os contos de fadas, elas começam com essa frase de 3 palavrinhas. Vão pensando aí. Onde, em qual espaço ou lugar a história vai começar? Você já vai imaginando aí os contos que falam de princesa. Onde é que a gente conta essa história? Qual é o local que elas estão? Muito bem. Já sei que você já está imaginando. O que você imagina que uma princesa poderia fazer com uma ervilha? Isso que ela segura aí nesse tapetezinho, nessa almofada, o que será? O que será que ela vai fazer com uma ervilha? Muito bem, então nós vamos iniciar agora a leitura da primeira parte. Eu vou mostrar primeiro isso aqui para vocês. Leitura diária. Momento 1 vão ser os questionamentos que eu já fiz. O momento 2, eu mostrei a capa do livro ou da história A Princesa Ervilha, que é um conto. E agora nós vamos ler esse conto por partes, sendo que no 9º dia da 3ª semana da orientação didática, a primeira parte, que é o início do conto. E o momento 3, nós vamos compreender o conto, que é isso aqui que eu acabei de ler. Agora nós vamos dar continuidade. Este é o conto da princesa e a ervilha. Olha o tamanho. Eu não vou ler ele completo. Eu vou ler por parte para que você possa compreender. Esta é a primeira parte, eu vou deixar maior para que você possa acompanhar também, né? E aí você pega o seu texto que você tem aí no material. Você deve ter esse material aí, você vai ler. Você pega esse texto aí no material e vai lendo, tá bom? E eu vou agora ler essa primeira parte para você, depois você lê. Muito bem. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa dos seus sonhos, mas todas as que encontrava tinham algum defeito. Não é que faltassem princesas, não, havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo, muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Vocês viram aí que tem todas aquelas informações quando eu perguntei na sua imaginação quem são os personagens que vão participar dessa primeira parte da história? Aí você já identificou, era uma vez um príncipe que queria se casar com quem? Com uma princesa. Então, os personagens dessa primeira parte, será que você acertou? Ah, eu não sei, eu tenho a impressão que você não acertou. Ah, muito bem, pois então, os personagens são o príncipe e a princesa. Muito bem. Depois eu perguntei para você como você pensa que essa história ia começar. E eu sei que você já identificou, olha lá, era uma vez um príncipe. Por que que tem essa expressão era uma vez? Ela é usada exatamente nos contos de fadas. Contos que tem castelo, princesas, príncipe, bruxa, fada, essas coisas. Todos esses personagens, né, e essas características de contos. Então, falou dessas características aí, então, todos eles começam com o texto com era uma vez, porque são textos, contos que não são considerados reais, entendeu? Então, contos, histórias fictícias, por isso, e também que se refere a castelo, princesas, esses seres inanimados. Então, por isso que começa com era uma vez. Outra pergunta que eu fiz, veja se você acertou.
Onde e em qual espaço ou lugar a história vai começar? Você tinha acertado? Olha, veja bem. Eu acho que você achou que era numa praça, numa floresta. Não. Aconteceu é um castelo, tá bom? Porque aí é príncipe e princesa, eles moram no castelo. E aqui embaixo diz: e o príncipe retornou ao seu castelo, muito triste e desiludido. Então, o lugar, o espaço que a história acontece é no castelo, ok? Então, onde você imagina. Não, como você imagina a personagem princesa? Como é que você acha que ela é? Será que você acertou? Então aqui, né, ele queria casar com uma princesa de verdade, procurou essa princesa em todo lugar, mas a princesa dos sonhos dele era aquela princesa de verdade, que impactasse o seu coração, tá? É, é, Quando ele disse que todas tinham algum defeito, ele não queria dizer que elas eram feias, nem nada disso, não. É que elas não tinham as características da princesa que ele queria. Ele queria aquela princesa que fosse realmente descendente da realeza. Que tivesse sangue real, quer dizer isso, que ela fosse descendente de realeza. Então, ele disse como é que queria essa princesa, aquela princesa que impactasse ele, que fosse real mesmo. E a outra perguntinha era essa: o que você imagina que a princesa poderá fazer com a ervilha? Essa daí nós ainda vamos levar ela mais para frente. O que será que ela pode fazer com uma ervilha? A gente vai levar mais para frente. Mas agora eu torno a perguntar para você, né? O que o príncipe queria? Já dá para você olhar para essa primeira parte e tirar. Aí a gente vai lá. Era uma vez o príncipe o quê? O que, que ele queria? O príncipe que queria se casar com uma princesa. O que o príncipe queria? Se casar com uma princesa. Muito bem, a resposta é essa. Você pode até marcar no seu texto. O que ele fez? Quem é esse ele, gente? Se nós acabamos de falar no príncipe, é claro que eu vou me referir ao príncipe, não vou botar de novo. E o príncipe? O que o príncipe queria? O que o príncipe fez? Fica uma repetição, né, do nome do personagem. Então a gente utiliza esses pronomes para substituir o nome ele, ela, todos, né? A gente vai utilizando aquele, aquela. A gente vai utilizando esses pronomes que possam substituir o nome para que o texto fique coeso, não fique um texto só de repetição, que aí ele vai perder a coesão. Assim, o sentido, aquela linearidade do texto, onde você lê e tem aquela coisa gostosa, bem feita, maravilhosa. Porque a leitura é isso, é uma coisa gostosa e maravilhosa. Então, assim, o que o príncipe queria se casar? O que ele fez? Esse ele se refere ao príncipe. O que ele fez para encontrar uma princesa para casar? Bom, o que ele fez? Botou assim, ó. Viajou pelo mundo inteiro à procura de uma princesa dos seus sonhos, porque ele queria se casar com a princesa, então ele viajou à procura dessa princesa, tá? Então aqui pergunta, o que ele fez para encontrar essa princesa? Ele viajou pelo mundo inteiro. Ele conseguiu encontrar uma princesa para se casar, gente? Nessa primeira parte, ele conseguiu? Não, não conseguiu. Tá aí Não é que faltasse princesa, quer dizer, não faltou princesa, mas a dificuldade era saber se realmente elas eram real, de sangue real, se elas tinham realeza. E o príncipe retornou triste para o castelo, então ele não encontrou essa princesa. A outra, por que ele não encontrou essa princesa? Porque todas, né, tinham algum defeito, não físico, não eram feias, nada, eram moças lindas. Mas ele não tinha certeza se elas tinham sangue real. Então a resposta seria essa, assim, porque todas que encontrava tinham algum defeito. Como o príncipe ficou ao retornar para o castelo? Como ele retornou para o castelo? Como ele veio? Como ele chegou no castelo? Aqui tem. O príncipe retornou ao seu castelo muito triste e desiludido, porque não encontrou a princesa de verdade. Essa é a resposta. Então, essa terceira etapa
a gente tirou essas respostas todas do texto. Isso quer dizer que você vai ler novamente e vai rever, passando um tracinho embaixo essas respostas, para que você possa entender melhor o texto. E saiba que quando nós formos para o segundo parágrafo, a gente vai retornar esse de novo. Muito bem, vamos em frente. Aqui vocês vão ficar com essa atividade para fazer, atividade complementar de número 9, da sexta orientação didática. Organize as sílabas, né? E escreva o título da história que será lida nessa semana. Não esqueça de que os espaços entre as palavras tem que ser deixado, né? Palavra separada de palavras. E também não esqueça de usar a letra maiúscula quando iniciar uma frase e quando for nome de pessoas. Então, vocês vão organizar essas sílabas que estão dentro desse quadro e vão colocar na linha aqui em cima o título do conto que nós acabamos de ler. Você tem aí. Então, organize. Tem A, R, Prim, Vi, E, C, Lhe, Sa e A. Você vai organizar e colocar o nome do título desse conto. 2. Circule os desenhos que tem a sílaba em destaque. Por exemplo, a sílaba é gay, gay, gay. Aí você vai lendo aqui o que é essa primeira imagem. A primeira imagem de uma fogueira, depois um queijo. Não é queijo, é queijo. Gelo, mangueira, figueira. 2. Você vai circular os desenhos também dessa fila 2 que tem o som gui. Aí nós temos girafa, não é girafa, é gi. Nós temos girafa e você vai botar com gui. Girafa. Eu acho que é guidon. Não sei se é guidon ou é direção. Eu acho que é guidon. Guidon, né? Não, é direção. O outro é relógio, o outro é guiso e o outro é guitarra, guitarra. E a última fileira é que tem o som G, G. Mas só que eu não vou dizer gui, porque eu já disse, eu vou dizer G, G. Um G fraco, assim, ó, G. Então, foguete, sangue, gema, guerra, guerra e sorvete. Eu acho que é sorvete, é. Então, você vai circular. Numere as frases, vão colocar números nas frases de acordo com as cenas. Por exemplo, Magali dá leite ao bigode. Qual dos quadros a Magali está dando leite ao gatinho? Aí você olha o número que tem lá e bota aqui nesse círculo. Magali afaga, quer dizer, faz carinho no bigode, no gato bigode. Aí você olha o número que tem lá e coloca aqui na frase. Magali dá fígado ao bigode. Aí você olha lá onde é que a Magali está alimentando o seu gatinho, olha o número e bota aqui, ok? Fácil, né, essa atividade de hoje? Muito bem. Então, é só essa daí a atividade, tá?